as políticas públicas para a pessoa idosa. Sim, esse é o tema do nosso Talk Dosar do dia de hoje. Nós estaremos nada mais, nada menos do que conversando com a nossa querida e amiga Letícia Matesco. Letícia Matesco, que é superintendente da pessoa idosa, e daqui a pouquinho ela estará dando aqui mais detalhes, né, da onde ela atua, da pasta, da secretaria, né? E eu já convido a você a estar conosco e também a chamar outras pessoas para fazerem parte dessa live. Lembrando, pessoal, que o nosso Talk Dosar, né, esse palco virtual que a gente promove aqui, né, no nosso Talk Dosar, ele tem como proposição nada mais, nada menos do que trazer temas referentes à pessoa 60 a mais. Nós estamos aqui sempre trazendo luz a um tema que ninguém está falando, né? Ou se está falando, não tem detalhamento. E sempre o profissional voltado para aquela área, para aquele tema. Então, enquanto a gente não começa, enquanto a gente não chama a Letícia Matesco para estar aqui com a gente nesse palco virtual, eu quero dar a vocês, né, a oportunidade de estarem sabendo de toda a nossa programação, a programação do Idosar, Centro de Pesquisas e Proposições. Anotem aí, pessoal, nós teremos agora no dia 4 de abril o nosso 46º encontro de Anciãos do Valor. É o encontro da terceira idade, né? E nesse encontro da terceira idade, nós temos um café da manhã e comunhão juntamente com eles. Nós ali promovemos dinâmicas, né, que fortalecem o cognitivo da pessoa idosa. Então venha, e é um evento gratuito. Apesar de ser voltado para a pessoa idosa, ele é aberto para todos os públicos, tá? Acontece aqui na Associação de Moradores Amigos do Bairro, no bairro do Jardim Tropical, em Nova Iguaçu. Também anote na sua agenda a nossa próxima programação, né, que é o dia 2 de maio, nós teremos aí a feira de exposição. Nessa feira de exposição, a pessoa 60 a mais, ela tem a oportunidade, né, de expor seus talentos e habilidades e vender, né, os seus talentos, aquilo que ele faz, né, e ser um grande gerador de renda. Dia 2 de maio, nosso link está nas nossas redes sociais, acompanhe a gente, tá? Ali você se inscreve para que no dia 2 de junho você possa ser um dos expositores dessa feira. Nós temos também, pessoal, no dia 13 de junho, o 4º Congresso da Pessoa Idosa. Acontece aqui na nossa Igreja Assembleia de Deus em Jardim Tropical. Então, pelo 4º ano, nós temos esse congresso que dura o dia inteiro, com 4 ou 5 palestras, e é muito pertinente, edificante, né? E assim, disruptivo. Também, além desse dia 13 de junho, anote na sua agenda, nós teremos em julho 2 eventos muito importantes. Primeiro evento, pessoal, a nossa celebração do Dia da Pessoa, não, Dia da Pessoa Idosa não, volta tudo. Do Dia dos Avós, celebração do Dia dos Avós. É um evento que a gente promove aqui, um evento que promove intergeracionalidade. Vai ser no dia 25 de julho, cai no sábado de 8 até as 12 horas. Também no mesmo local que acontecem os nossos encontros, que são aos sábados, né? Um sábado por mês, tá? Na Associação de Moradores. Nesse mesmo mês de julho, nós temos o dia 27. No dia 27 nós temos o nosso evento de gala beneficente. Isso aí já está na nossa rede social também, onde nós teremos uma programação vasta, uma programação de muita qualidade. Não somente isso, também nós vamos, né, beneficiar uma instituição de longa permanência. Nós vamos abençoar. Então nós já escolhemos a ILPI, né, a instituição de longa permanência, que será agraciada. E você estando aqui, não somente vai participar desse evento de gala, desse jantar de gala, mas também vai estar abençoando outras vidas. Tá bom? Por apenas R$150, quem for pessoa idosa, quem não é pessoa idosa, 160, dá para pagar parcelado, via Pix ou cartão, chama a gente no direct, né? Então os nossos telefones estão sempre disponíveis e esteja conosco nesse jantar.
além de você ser presenteado com um quitute maravilhoso que vai ter lá, né, pessoal? Então, se eu fosse você, colocava na sua agenda correndo e já fazia contato com a gente. Mas está pensando que a nossa agenda para por aí, mas não para mesmo. Anote aí, pessoal, e também garanta sua vaga para o passeio do Castelo de Itaipava. Vai acontecer no dia 3 de outubro, em comemoração ao Dia da Pessoa Idosa. As vagas já estão acabando e já estamos abrindo lista de espera. Se eu fosse você, garantir a sua vaga, tá bom? E eu falei dos principais. Siga as nossas redes que vocês vão ter aí muito mais informações e uma programação vasta. Quero aqui agradecer de público virtual, né, o nosso querido parceiro Passaporte Cultural, que na sexta-feira nos deu a oportunidade de levar os nossos idosos do espaço de estimulações cognitivas e atividades ocupacionais para a pessoa 60+, para visitar o Museu Carmen Miranda. Foi uma sexta-feira assim bem diferenciada, onde nós podemos promover para nosso público 60+, né, mais do que um passeio, mas também conhecimento, né, interação, convívio, enfim, foi assim muito bom. E um passeio gratuito, né, pessoal? Isso é bacana, né? A gente conseguir também oportunizar coisas gratuitas para a nossa pessoa 60+. Claro que nem tudo a gente consegue gratuito, mas aquilo que a gente conseguir, pode deixar que a gente vai compartilhar. Que bacana, Lícia. Já acenou pra gente aqui. Oi, Lícia. Oi, Alexandra, boa noite, tudo bem? Boa noite. Olha, eu costumo dizer, para quem me pergunta, melhor do que eu mereço. Eu quero agradecer muitíssimo a sua generosidade de ceder um horário da sua agenda para estar com a gente, que eu sei que você é uma mulher muito ocupada, né? E a gente do IDOSAR, Centro de Pesquisa e Proposições, a gente se sente assim lisonjeado com esse presente que você nos dá. Alice, eu gostaria que você se apresentasse e ficasse muito à vontade nesse palco virtual que foi aberto agora. Eu não sei se você pôde ouvir a gente um pouquinho, dando aí um pouquinho da nossa programação, que é bem vasta, né? Sim, tem muita Nós coisa boa acontecendo, hein? Parabéns. Muito Glória legal, a Deus. Amém. E eu muito legal. agradeço também por você e a Sandra também está sempre chamando a gente para participar da agenda de vocês. Isso dá para a gente uma visão macro, né, do que mais a gente pode fazer e oferecer. E esse espaço, essa live aqui vai proporcionar isso, fazer com que a pessoa idosa saiba de todas as políticas públicas, ou pelo menos a maioria do que está acontecendo, né, para ela não somente ficar informada, mas também usufruir. Fala um Tá pouquinho aí certo. sua, da sua apresentação, quem é essa mulher aí Tá maravilhosa. certo, Alexandra. Mais uma vez, boa noite. Boa noite a todos que estão participando com a gente aqui dessa live. Quero agradecer o convite mais uma vez. Alexandra, você é tão generosa, dando esse espaço aqui pra gente, principalmente dando visibilidade à pauta da pessoa idosa. Quanto isso é importante, né? E o Idosar, ele faz um trabalho espetacular, não só de visibilidade à pauta, como também um trabalho efetivo, né? De atuação próxima da pessoa idosa e como isso é importante, né, dar esse protagonismo para a pessoa idosa dentro do seu território, dentro da sua família, dentro da sua comunidade, tudo isso, né, a gente encontra com o trabalho que você realiza hoje através do Idosar. Eu acredito, Alexandre, que muitas das pessoas que estão participando nesse momento dessa live já me conhecem, mas eu sempre gosto, né, de fazer uma apresentação bem rápida com relação a quem eu sou, porque eu estou, né, ocupando esse espaço, que isso tudo realmente é para as pessoas ficarem bem à vontade e entender como que a gente chega hoje com relação a essa política pública. O meu nome é Lícia Matesco, né? Atualmente eu estou superintendente da pessoa idosa aqui pela Secretaria de Estado Intergeracional, Juventude e Envelhecimento Saudável. Sou assistente social de formação, atuo há aproximadamente 15 anos junto à política pública da pessoa idosa, atuei no SUAS, onde eu tive a oportunidade de estar à frente da alta, da média complexidade na Superintendência de Proteção Social Especial. Atuei também como assistente social, coordenadora, diretora 2 vezes da maior ILPI do estado do Rio de Janeiro, instituição de longa permanência
para a pessoa idosa. E hoje eu tenho essa responsabilidade de estar à frente da política da pessoa idosa, né, junto aos 92 municípios. E como eu estou feliz, viu, Alexandra? Da última vez que nós fizemos uma live, eu trouxe tudo aquilo que a gente tinha enquanto proposta, tudo aquilo que a gente queria fazer, né? E hoje poder estar aqui, né, e falar de projetos, ações, programas concretos que estão acontecendo na ponta, no dia a dia da pessoa idosa, isso me deixa muito feliz, porque quem me conhece sabe o quanto que eu busco essa efetividade, o quanto isso é importante. Para mim, um projeto importante é aquele que o idoso ele percebe no dia a dia, ele consegue visualizar o Estatuto da Pessoa Idosa saindo, né, de uma lei e realmente se tornando uma coisa concreta no seu dia a dia. Essa é, hoje, a minha principal busca, através da nossa superintendência, através da nossa atuação junto ao Conselho Estadual. Hoje eu estou conselheira, né, do Conselho e também membro consultora da OAB Rio de Janeiro, no que tange aí a política da pessoa idosa. Então, eu fico muito feliz, né, por hoje ocupar esses espaços e poder realmente continuar com essa minha busca constante, né, que é realmente o protagonismo da pauta da pessoa idosa. Assim como o Idosar tem feito esse trabalho maravilhoso e extremamente importante, a gente aqui também vem buscando realmente esse espaço. Como a gente falou na última live, a nossa população idosa é uma população que não para de crescer. Estamos envelhecendo, né? E que bom. E eu fico muito feliz, porque nós estamos envelhecendo, mas a gente precisa pensar, sim, em políticas públicas que atendam a esse novo momento da nossa sociedade. O Rio de Janeiro é o segundo maior estado em número de população idosa. A gente só perde lá para Porto Alegre com relação a esse quantitativo. E aqui, Alexandra, no Rio de Janeiro, nesse momento, acontece uma curiosidade muito interessante, uma projeção que a gente tinha para 2030, né? Está acontecendo agora. Nós temos mais pessoas idosas acima dos 60 anos do que crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Isso não sou eu que estou dizendo, não. O que está dizendo é o IBGE. Né? E isso traz para a gente realmente uma responsabilidade muito grande diante desse novo cenário que se apresenta. E a gente precisa, sim, né, pensar em políticas públicas. Políticas públicas, Alexandra, que a gente encontra lá no Estatuto da Pessoa Idosa, né, naquela lei federal extremamente importante de 2003, que fala lá sobre a obrigatoriedade do Estado, da família, né, da sociedade. Até um tempo atrás, a gente tinha um senso comum que cutucava a gente, dizia, olha, dever do Estado. Né? A gente sempre buscava um culpado, um ator, para assumir essa responsabilidade, mas o Estatuto ele é muito claro. Na verdade, a nossa Constituição de 1988 ela é claríssima, lá no seu artigo 230, com relação a essa responsabilidade. E o Estatuto, ele traz para a gente a responsabilidade, traz ali os direitos fundamentais para o dia a dia da pessoa idosa. Quando a gente fala de pessoa idosa, a gente não pode falar só de assistência social. E isso é uma outra questão que o senso comum trazia muito. Não, a gente tem que pensar só nas vulnerabilidades. Não. Na verdade, a gente precisa pensar em tudo aquilo que melhora, né? E que traz qualidade de vida para a pessoa idosa. Então, eu tenho que falar da assistência, eu tenho que falar da saúde, da educação, da cultura, do esporte, do lazer, do transporte público. Tudo isso está preconizado enquanto lei. Entretanto, a gente observa no dia a dia que a lei ela não é cumprida, né, na sua integralidade. Então, é isso que a gente vem buscando realmente, essa provocação constante a todos os órgãos, a todas as políticas, para que realmente essa política, na verdade, tudo isso que está preconizado dentro do Estatuto se torne uma realidade diária no dia a dia da pessoa idosa. A secretaria, ela tem essa responsabilidade, né, de, na verdade, tocar a política, mas sempre lembrando, Alexandre, a gente está falando de uma política que é transversal. A política da pessoa idosa ela precisa ter diálogo com as outras políticas para que a gente possa ganhar a efetividade no dia a dia. E por falar, né, nessa transversalidade, nesse diálogo, você e sua equipe fazem isso com maestria. Eu que tenho acompanhado bem de pertinho, né, toda a trajetória de vocês, as propostas que eu posso dizer assim, que 90% saíram de propostas e foram para a efetividade. E você e sua equipe estão de parabéns, porque são pessoas que realmente se debruçam sobre a pauta, não somente se debruçam, mas faz chegar a política pública no chão do país, né? É verdade. Aqui na nossa mão, sociedade civil. Meus parabéns.
vocês podem ver que Lícia Mateus é uma pessoa nova, né? Ela não é uma pessoa idosa, né? Mas com tão grande experiência, porque ela já foi, né? Além de todo esse currículo que ela dividiu aqui com a gente, ela já foi gestora da maior ILPI do Rio de Janeiro por 2 vezes, então ela sabe, né, do que está falando, não é algo, não é um discurso, pessoal, subjetivo, é um discurso de pé no chão, de ter olhado por pelo menos 2 gestões para o olho do olho da pessoa que é residente em LPI. E o quanto dói, Olícia, eu quero falar um pouco disso, me angustia, que hoje eu percebo que a pessoa idosa, ainda no início do seu idosamento, ela já tem escolhido fazer parte de residir em LPI. Eu gostaria de entender um pouco desse fenômeno, não sei se, não querendo, não achando que você tem a resposta, veja, mas eu acho que é um ponto que a gente precisa observar, perceber por que essa pessoa, né, no início do seu idosamento, já escolhe estar numa LPI. Não sei se a gente dá conta dessa discussão hoje ou algum dia, mas é algo que me inquieta. Não sei se você tem uma leitura sobre isso. Na verdade, Alexandre, a sua inquietação é a minha inquietação. Eu acho que é a inquietação de todos aqueles que militam, né, há bastante tempo junto a essa política pública. E aí, na verdade, a gente falou um pouquinho sobre o senso comum. E o senso comum da sociedade como um todo ainda tem aquelas pessoas que acreditam que quando a gente fala de envelhecimento, quando a gente fala de pessoa idosa, obrigatoriamente a gente está falando do acolhimento institucional. Né? A gente está falando de uma população que está envelhecendo, né, de maneira acelerada, pessoas que estão vivendo mais, mas tudo isso nos obriga, né, a pensar em alternativas para esse envelhecimento. Não dá mais para a gente pensar que só a ILPI pode realizar esse atendimento. Tá? A ILPI ela é importante para os idosos que precisam, né? Para os idosos que estão em situação de vulnerabilidade, aqueles que realmente a família não tem como cuidar. Isso é um ponto. Entretanto, a gente precisa falar em cuidado, e cuidado integrado, mas aquele cuidado realmente que visa essa questão da gente pensar antes dessas situações de vulnerabilidade extrema, né? Antes do idoso estar debilitado, porque o perfil da pessoa idosa ele mudou completamente. Se a gente parar para pensar o idoso que a gente tinha 10, 15 anos atrás, né? A gente olhando hoje, né? As pessoas idosas que se apresentam é um perfil diferente. E isso, obviamente, foi até uma discussão que nós tivemos na nossa última conferência, ela se dá com relação aos avanços inerentes à ciência, com relação à saúde, com relação à mobilidade. Obviamente, a gente precisa avançar muito com relação a isso. A gente precisa falar muito, Alessandra, sobre prevenção. Prevenção às situações de vulnerabilidade. A ILPI ela precisa existir, entretanto, a gente também precisa pensar em outras modalidades de atendimento para a pessoa idosa para que a gente possa garantir o idoso junto à sua família, se for o desejo dessa pessoa idosa, então que ele consiga desenvolver suas atividades de vida diária assim como ele bem desejar. Esse hoje é o nosso principal objetivo. E com isso, né, eu que venho da alta complexidade, eu sei o quanto é importante e com isso, com certeza, a gente vai diminuir essa procura constante pelas instituições de longa permanência para idosos. Perfeito. Pessoal, eu preciso também deixar aqui registrado nesse público virtual que foi a Lícia Mateus, juntamente com a sua equipe, né, que proporcionou que nós ofertássemos, né, para os nossos idosos, do nosso congresso, o Estatuto da Pessoa Idosa. Muito obrigada, tá, Alice? Então, todos eles receberam, porque muitas pessoas idosas sabem da existência do Estatuto, mas nunca tiveram, né, fisicamente e não tiveram. Então, a gente incentiva sempre aqui, a gente doa, a gente discute pontos, né? Isso é importante, porque quando eu comecei a trabalhar com pessoa idosa, comecei na igreja, né? E eu não sabia que isso viria para a sociedade civil. Para mim foi uma surpresa, um presente, eu estou amando. Eu só ouvi falar, gente, eu cheguei a pessoa idosa vão dar de graça para a gente, mas não pode ser. O estatuto não pode ser tão reducionista a andar de ônibus de graça e a pessoa ficar super satisfeita, né? Então foi quando a gente se aprofundou, e não somente se aprofundou em todos os direitos, fizemos um simpósio falando, né, de artigo por artigo, com um simpósio muito rico, que eu preciso voltar com esse simpósio, inclusive, né? Foram 4 simpósios, mas
muito detalhada em relação a isso, e a gente começou a trabalhar o Estatuto com a pessoa idosa. E eu sei, Lícia, que vocês, além do Estatuto, tem outras aí, né, outras cartilhas, né, como a questão da violência, que vocês fizeram também. Tem um glossário, eu quero que você fale isso para a gente, divulgue, tá? E eu fiquei, assim, muito contemplada, enquanto idosar, Centro de Pesquisa e Proposições, que quando vocês lançaram, inclusive, essa cartilha da violência, nós tínhamos feito uma pesquisa sobre, né, o que a população entende sobre violência contra a pessoa idosa. E aí a gente viu nessa pesquisa que nós lançamos, até em 2022, que é muito além da agressão física e psicológica, né? Tem até aquelas que nós que trabalhamos com pessoa idosa nos vimos ali, caramba, então eu cometi essa violência e não tinha consciência, né? Claro que a pesquisa que nós promovemos ela é no universo micro, mas eu fiquei feliz porque espelhou justamente aquilo que a gente conseguiu de produzir de dados e estatísticas, né? Contemplou. Eu fiquei feliz por vocês e fiquei feliz pela gente também, né? Nós temos 4 pesquisas no nosso site, já estamos tratando a 5ª pesquisa que fala sobre a questão do Alzheimer, né? Então, a gente está permeando aí, né, fomentando a política pública e também provocando os órgãos públicos a olhar para algumas demandas, que a rede também não consegue olhar para tudo, né? E se consegue também, não dá para dar conta, né? Tem que escolher qual é a prioridade, né? Dentro dessa proposição que eu fiz aqui, Lícia, fique à vontade para falar das políticas públicas que vocês já fizeram e ainda querem fazer também. E pegar algum gancho do que eu falei para poder trazer uma contribuição. Eu quero pegar um gancho, sim, Alexandre. Eu quero destacar, né, a importância da pessoa idosa conhecer o Estatuto da Pessoa Idosa. Eu fiz uma brincadeira na semana passada lá no nosso CRAP Cesarão. Eu levei exemplares do Estatuto e distribuí para os nossos idosos. E a gente fez um trato, que eu voltaria daqui a um mês para discutir ponto a ponto do Estatuto da Pessoa Idosa. Mas eu queria que eles lessem, né, que eles compreendessem e que a gente pudesse tirar as dúvidas com relação a essa lei. Por quê? Porque é o que eu sempre falo, a gente não pode cobrar aquilo que a gente não conhece. Né? E outra coisa, uma coisa que eu sempre falo, em todas as oportunidades que eu tenho de fala com as pessoas idosas, a gente precisa cobrar. Ah, mas aí não adianta, a gente cobra, não adianta, as pessoas não dão importância. Não, a gente precisa cada vez mais cobrar. Porque o que acontece, Alexandre? A gente está falando de uma lei. Né? Toda vez que alguém inflige uma lei, o que acontece? Essa pessoa é punida. Não é diferente com o Estatuto da Pessoa Idosa. A lei ela tá aí e ela precisa ser cumprida pela sociedade como um todo. E essa responsabilidade é nossa. E aí, pensando um pouco nessa questão do Estatuto da Pessoa Idosa, como você muito bem colocou, a Secretaria lançou alguns instrumentais extremamente importantes para poder facilitar, né, essas informações, para que essas informações cheguem até as pessoas idosas. Nós fizemos algumas publicações extremamente importantes nos últimos 3 anos. Eu começo falando sobre o Guia da Pessoa Idosa no estado do Rio de Janeiro, um material extremamente importante, didático, que realmente traz um pouco à luz o dia a dia da pessoa idosa, os serviços, aonde acessar e aonde buscar esses serviços, porque muitas das vezes as pessoas idosas não sabem aonde acessar. Né? E então a gente traz o guia da pessoa idosa, que realmente traz um passo a passo, traz um panorama do envelhecimento dentro do nosso estado, e realmente foi um material muito, muito maravilhoso, que a gente pôde, inclusive, compartilhar com outros órgãos. Tem muitos órgãos que compartilharam esse guia no seu site, inclusive está à disposição também, se o idosar quiser fazer essa parceria com a gente, porque é isso, a gente não cria nada para a gente cria para poder divulgar e ampliar, e que essa informação ela chegue até a pessoa idosa. Então eu começo destacando o nosso guia da pessoa idosa, que é um material maravilhoso que está disponível no nosso site. Quero falar também sobre o controle social. Né? O controle social, nos últimos 3 anos, ele ganhou uma visibilidade e, na verdade, as pessoas já entendem a importância da gente ter essa participação da sociedade dentro do controle social, dentro dos conselhos de direito. E nós lançamos uma cartilha falando sobre o que é o conselho, como que funciona, como que se dá essa participação de forma paritária, governo, sociedade civil, a utilização do fundo. Muitos conselhos municipais, né, até então, com dificuldades com relação à utilização desse fundo. Quando a gente começou esse trabalho com o Conselho, Alexandra, eram 58 conselhos ativos aqui no Rio de Janeiro. E hoje, com muita honra, nós temos 91
conselhos ativos. Somente um município não está com o seu conselho ativo. E ainda assim, já iniciamos um trabalho, porque a nossa meta, ao final desse governo, é deixar como legado os 92 municípios com o seu controle social ativo, porque isso é participação social, é espaço democrático onde a pessoa idosa pode participar e trazer ali as suas necessidades, os seus anseios, tudo aquilo que precisa melhorar. Então a gente fortaleceu também o controle social através dessa cartilha. Lançamos também, como você muito bem colocou, o nosso guia preventivo do combate à violência contra a pessoa idosa, um material extremamente importante que traz, né, as principais violências às quais as pessoas idosas, infelizmente, ainda são acometidas no seu dia a dia. E você tocou num ponto muito interessante, Alexandra. Você falou com relação aos tipos de violência. Até então, quando se falava de violência contra a pessoa idosa, a pessoa falava da questão do abandono, falava na questão da agressão física. Mas não é só isso. Na verdade, são as mais diversas violências às quais as pessoas idosas são acometidas e muitas das vezes elas não se dão conta. Você também trouxe esse ponto, e é verdade. E aí eu destaco a violência psicológica, né, que muitas das vezes acontece dentro de casa, o idoso ele não se dá conta, mas o idoso muitas das vezes está passando por uma violência psicológica. Eu destaco também a violência patrimonial, que é uma violência que cresceu muito nos últimos anos e é também, né, uma violência que a gente vem tentando combater dentro dos nossos projetos, com inclusão digital, dando esse pertencimento da pessoa idosa ter essa tomada de decisão com relação a mexer no seu telefone, a mexer no computador, a usar o caixa eletrônico. Tudo isso fortalece, né, e traz independência para a pessoa idosa. E é uma coisa que a gente vem trabalhando muito. Então, essa cartilha da violência é um material que a gente preparou com muito cuidado, com muito carinho. Traz lá os tipos de violência, a quem acessar, como acessar, aonde procurar. Porque muitas das vezes a pessoa idosa, ela não sabe para quem vai pedir ajuda. Fica naquela dúvida, eu peço ajuda para quem? É para a delegacia? Ah, mas no Rio de Janeiro só tem uma delegacia. As pessoas ainda ficam muito presas a isso. Só tem uma delegacia da pessoa idosa. Não, todas as delegacias, né, precisam fazer esse registro de ocorrência. E a pessoa idosa tem que cobrar, inclusive, a sua prioridade no momento desse boletim. E assim, as mais diversas violências acontecem no dia a dia e a gente precisa, sim, falar sobre isso. Então, a gente trouxe essa cartilha, ela é ilustrativa, inclusive, traz algumas ilustrações com relação aos tipos de violência. Eu fiquei muito feliz de lançar esse conteúdo no último ano. E esse ano, né, para a gente poder abrilhantar juntamente com o nosso projeto de qualidade, a gente chega com esse glossário, a gente já tinha alguns lançamentos do projeto de qualidade, lançamos um caderno de notas, lançamos orientações com relação aos nossos cursos na área da gerontologia. E, assim, eu fiquei muito feliz com essa proposta do glossário, achei extremamente ousada, porque até então não existia, a nível de Rio de Janeiro, nenhum documento similar. E eu quero ser mais audaciosa ainda, não existe a nível de Brasil um material tão completo como o nosso glossário, que traz todos os termos, todas as verbetes relacionadas à pessoa idosa, e tudo isso com o objetivo realmente de orientar o trabalho dos profissionais que atuam na política da pessoa idosa no seu dia a dia. A gente precisa conhecer essa pessoa idosa, precisa conhecer todos os termos que são utilizados com relação a ela, que só quando a gente consegue atender o nosso público é que a gente consegue ofertar um serviço de qualidade. Eu fiquei assim, extremamente feliz com esse glossário, realmente foi uma ideia disruptiva. E é bom quando a gente tem um projeto inédito, né? Esse ineditismo assim, é muito bacana. Fiquei triste porque o verbete idosar não entrou, apesar de eu ter sido sondada pela Sandra. Vocês terem sondado, né? O idosar é um neologismo, é uma palavra que não existe, mas a gente trouxe, né, no sentido de celebrar a fase, né, que a pessoa vai entrar no idosamento, né? Tanto idosar, idosamento, né, é na verdade um neologismo para justamente trazer essa questão da celebração. Tomara que entre algum dia alguma edição do glossário. Além do glossário, né, eu quero que você fale também da parceria que vocês têm com o Florescer, se eu não me engano, né? Que é o fortalecer. Fortalecer isso. Fortalecer a pessoa idosa. Seria com o Reabilita. Fala disso, mulher! Então, eu queria falar um pouquinho dos nossos projetos. Na verdade, como eu falei no início, né, na nossa primeira live, a gente falou sobre tudo aquilo que a gente queria fazer. E hoje a gente pode falar com concretude tudo que a gente entregou.
enquanto Secretaria de Estado. O 60 Mais reabilita, né, inicialmente 100 polos aqui na capital, e hoje a gente celebra 200 polos no estado do Rio de Janeiro. O projeto 60 Mais reabilita, ele amadureceu de uma tal forma, né, que nesse momento a gente possibilita que outros municípios, não só a capital, também tenham esse projeto. Alexandra, nesse momento, com o projeto 60 Mais Reabilita, nós já passamos de 1 milhão de atendimentos à pessoa idosa. E a gente está falando de fisioterapia, a gente está falando de atividade física ao ar livre, tudo isso, o que a gente garante? Autonomia, bem-estar, qualidade de vida, envelhecimento ativo e saudável. E principalmente protagonismo da pessoa idosa dentro do seu território. Eu fico muito feliz com o projeto 60 Mais Reabilita, porque ele é uma realidade no dia a dia das pessoas idosas, e a gente quer mais, a gente sempre quer mais. Então, a gente tem essa proposta de ampliação, é o nosso desejo, para que mais pessoas idosas possam participar. Hoje, eu tenho aproximadamente 30 mil idosos referenciados a esses projetos. O quanto isso é importante, né? O quanto a gente está trabalhando prevenção e viabilizando acesso a direito dessas pessoas idosas. Então, a gente quer continuar trabalhando nesse sentido. Temos os nossos centros de referência, que hoje é realidade, um aqui na capital, lá em Santa Cruz, outro na região Centro-Sul Fluminense, em Vassouras, no município de Vassouras, com 2 mil idosos sendo atendidos diretamente e indiretamente por todas as atividades que são ofertadas nesse espaço. Nós temos fisioterapia, atividade física, oficinas terapêuticas, pedagógicas, temos a inclusão digital, uma parceria maravilhosa com a Microsoft 2.0, onde a gente possibilita acesso àqueles que têm o desejo de empreender, né? Tem esse desejo de voltar ao mercado de trabalho. É possível, através dos cursos profissionalizantes que são ofertados, uma parceria que nós fizemos também com o Sebrae e com o Ministério do Trabalho, possibilita esse acesso hoje das nossas pessoas dentro do CRAP. O CRAP ele tem uma equipe multidisciplinar completa que realiza esse atendimento, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, educadores, oficineiros, enfim, assessoramento jurídico, tudo isso para facilitar o dia a dia das pessoas idosas. São 2, né? A gente queria muito mais, né? Mas ainda são só 2 equipamentos aqui no estado. Uau! Que maravilha! Assim, nós que já estamos assim bem experimentados da vida pública, né, Alicia? Eu não sei se é o receio de vocês, mas o meu né? Não estando essa equipe por motivos de opção própria, porque foi para outra pasta, ou por retirada porque mudou, né, a liderança política do momento, esses programas se manterão? Seguro para você responder. Calma aí. Né? Porque a gente vem de um cenário de retrocessos, né? Então, tem ali uma liderança que consegue implementar e depois vem uma outra liderança ou que estagna ou que vai sufocando até aquele programa, o projeto não subsistir. Porque não foi aquela liderança que iniciou, tem um pouco desse ego, né? E quem sofre a gente, né? A população civil. Então, segura isso. Outra coisa é em relação ao Ministério do Trabalho. Nós temos uma pesquisa do IDOSAR, Centro de Pesquisa e Proposições, que fala sobre, né, a pessoa idosa e o mercado de trabalho formal. É fato que o perfil da pessoa idosa mudou, ele está bem mais disposto, né? Ele tem viçosidade, ele tem disposição. Então, assim, ele opta, né? Não, eu quero continuar trabalhando, mas uma coisa é você continuar trabalhando por opção, outra coisa é porque você não vê outro jeito. E é nesse ponto que a gente toca nessa pesquisa, né? Da pessoa idosa voltar para o mercado de trabalho formal, porque ele não consegue enxergar que ele pode ser o seu próprio gerador de renda. Tá? E aí ele meio que se sacrifica em voltar para esse trabalho formal, que não traz para ele nenhum benefício a mais. E isso me corrói. E nessa pesquisa eu aponto outros caminhos e faço uma provocação, né, para essa parte da lei trabalhista que precisa contemplar novas garantias de direito para essa pessoa idosa que já cumpriu seu tempo de trabalho e opta por permanecer ou voltar
ele tem que ter novos direitos. Tem alguém, além do Idosar, falando isso, sinalizando, Olícia? Então, Alexandra, sinalizando sim. Né? Na verdade, eu tenho estabelecido alguns diálogos, principalmente, né, com pastas que trabalham essa questão do mercado de trabalho para pessoas idosas. Uma das questões que mais me traz inquietação é realmente uma questão que eu acho que também traz para você alguma reflexão, que é relacionada principalmente ao preconceito que as pessoas têm com relação a essa pessoa idosa estar inserida dentro desse mercado de trabalho. E eu vou além. Na verdade, esse preconceito ele já começa com aquela pessoa 40 a mais, tá? Não chega nem lá nos 60 a mais. O mercado de trabalho hoje é extremamente seletivo com relação a essa questão da idade. E, na verdade, isso tem um nome, né? Isso se chama etarismo, né? Idadismo. É o preconceito relacionado à idade. E é, na verdade, um dos nossos maiores desafios dos dias de hoje, combater esse preconceito com relação às pessoas que estão em processo de envelhecimento. E, na verdade, a gente vem realmente realizando essa discussão com quem está envolvido, né, dentro dessa questão. Por isso, essa provocação com o Ministério do Trabalho, para que a gente pudesse pensar em conjunto, em ações, né, que possibilitassem esse retorno daqueles que desejassem. Não é, porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas está querendo o idoso, trabalhou a vida inteira, agora ele vai voltar a trabalhar, mas se for o desejo dele, por que não? Né? A vontade dele. E dando também essa possibilidade, a gente trabalhar essa questão do empreendedorismo. E aí entra o Sebrae. Né? O Sebrae ele traz a economia prateada, uma proposta extremamente interessante que possibilita que a pessoa idosa possa se preparar para ser um empreendedor. Né? E eu fico muito feliz porque no ano passado nós lançamos a primeira feira de empreendedorismo do CRAP, onde os nossos idosos que fizeram esse curso com o Sebrae puderam trazer os seus trabalhos, puderam realmente, né, ganhar um recurso com relação a tudo aquilo que eles prepararam, né, enquanto pessoa trabalhadora para poder estar trazendo aí enquanto oferta. E foi um momento muito legal, um momento realmente que eles ficaram muito felizes, inclusive estão me pedindo uma nova feira, uma segunda-feira. E é isso, a gente tem que possibilitar, né, realmente esses espaços para as pessoas idosas. Mas é uma discussão que eu sempre falo, Alexandre, eu não posso fazer essa discussão sozinha enquanto secretaria. Eu preciso realmente, né, que todos os atores que estão envolvidos dentro dessa temática possam realmente realizar essa discussão e efetivar isso na ponta. Essa provocação, ela precisa ser feita com as empresas, com o mercado de trabalho, para que realmente eles entendam a importância da gente poder ter a pessoa idosa, a pessoa que está em processo de envelhecimento inserida dentro desse mercado de trabalho sem esse preconceito. Eu fui provocada por algumas empresas, já me pediram para a gente poder fazer palestra, para a gente poder falar sobre isso, porque esse assunto é extremamente importante. Eu acho que essa discussão ela tem que ser cada vez mais ampliada. E aí, falando um pouco sobre o que você falou, sobre a pergunta que você me fez, na verdade, Alexandre, eu queria te dar como exemplo o CRAP. Por quê? O CRAP, ele não é um centro de convivência, ele não é um centro-dia. Ele é uma política pública do governo do estado do Rio de Janeiro. Por que eu falo isso com muita propriedade? Porque quando nós lançamos o CRAP, nós fizemos uma resolução, tá? Que foi publicada pelo nosso governador à época, como uma política pública. Tá? Independente de secretaria, independente de existir ou não a SEGES, o CRAP ele existe enquanto política pública e pode plenamente, né, ser dado sequência, né, independente de governo. O que a gente tem entregue hoje, todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, e eu não falo só do CRAP, né, eu falo do 60 mais reabilita, eu falo do Disque Idoso, o 65, o Disque Idoso vem salvando vidas. A gente precisa falar da importância desse canal único, exclusivo de atendimento à pessoa idosa, que é pioneiro. Por quê? Outros estados até possuem disque idoso, mas não tem aplicativo. Nós temos um aplicativo hoje que é direcionado para a pessoa idosa. Quando a pessoa idosa ela baixa esse aplicativo, pessoa idosa a partir de 60 anos, de acordo com o que o Estatuto preconiza, ela tem acesso ali a uma série de serviços e principalmente proteção e cuidado. A gente tem uma parceria com a Polícia Militar, né, que o idoso, em caso de emergência, ele pode acionar o botão de pânico que tem dentro do aplicativo e imediatamente essa ligação ela é direcionada para a Polícia Militar, que encaminha e que toma as providências que são necessárias
para essa proteção e para esse cuidado. Então, assim, a gente realmente faz essa provocação para a rede, para que realmente esse trabalho ele aconteça de maneira efetiva no dia a dia da pessoa idosa. A gente tem um projeto qualidade, o quanto que é importante, Alexandre, a gente qualificar os nossos profissionais. Eu não posso ter um profissional que não entenda, né, quem é esse público? Quem são essas pessoas que estão sendo atendidas no dia a dia do CRAS, do CREAS, do posto de saúde, lá na educação, lá no ensino, né, para a pessoa adulta, enfim, a gente precisa preparar esses profissionais. A gente está entrando no 4º ano de projeto qualidade, nós já chegamos até aproximadamente pouco mais de 3.000 profissionais na área do envelhecimento. Como isso é grandioso, isso não existia a nível de Estado. É verdade. Eu ia tocar nesse ponto, mas graças a Deus que você também já trouxe aí, já antecipou. Que vocês estão pensando tanto em política pública diretamente para essa pessoa 60 mais, como as pessoas que vão lidar com esse público e com esses programas e projetos e ações. Então, vocês conseguiram, enquanto política pública, projetos e estratégias, olhar para todas as vertentes. E isso é inédito, né? Eu sou servidora pública, então a gente sabe como é que é isso por dentro. Né? Que bom que vocês têm, inclusive, uma liderança que dá autonomia para vocês trabalharem. Isso é uma moeda muito cara e rara, né? Então, assim, parabéns mesmo pela equipe de vocês. A gente está chegando no finalzinho aqui, né? Do nosso tal que eu amo, de paixão, né? Porque a gente traz propostas muito maravilhosas. No dia 4, sábado agora, a gente vai ter o nosso 46º encontro da terceira idade, né? Que a gente chama aqui de ancião do valor. E a gente vai falar sobre oportunidade 60 mais e também vamos trazer uma outra palestra sobre letramento e inclusão digital. Aí eu vou aproveitar esse dia que nós estaremos lá com mais de 50 idosos, Olícia, e baixar com eles o aplicativo. Por favor. Por favor, vou te mandar material. Vou fazer um vídeo e vou te mandar a galera baixando no celular. Que legal. Né? Porque isso vai fazer parte, então, da nossa pauta de letramento e inclusão. Ele precisa saber que ele tem esse recurso. Eu te agradeço, Alexandre. Acho que toda a divulgação é super bem-vinda. Eu queria te pedir isso também. Por favor, todo mundo que está assistindo, divulguem o nosso Disque Idoso 165. Quanto é importante a pessoa idosa, né, ter conhecimento dessa ferramenta tão importante que está salvando tantas vidas aqui no nosso estado, viu? Que bacana, que bacana. Alice, eu vou deixar agora você fazer as considerações finais, né, agregar mais aí informações que você quer que as pessoas saibam, tá? Tem aqui no nosso espaço, né, essa oportunidade, essa vez e essa voz. Né? Não precisa esperar eu abrir uma agenda para a gente promover um talk do. Você pode pedir, Alexandre, então, tá saindo quentinho do forno, marca uma live aí. E a gente marca. Na próxima também a gente pode fazer uma roda de conversa, pode trazer outras pessoas também que você queira que esteja dialogando conosco, junto com você, para trocar também. Mas deixa eu também aqui, antes de você fazer as considerações finais, agradecer a todos que estão acompanhando a nossa live. Tem aqui alguns comentários, né? Tem um comentário de quem, deixa eu falar aqui, botar o óculos para não ficar apertando a vista, da Karina. A Karina diz assim, perfeito, pensar o cuidado de forma integralizada e no âmbito preventivo. Também nós temos, né, ela repetindo, né, material riquíssimo, Renatinha aqui vibrando, Flávia Silva de Mesquita também aqui conosco. Gente, muito obrigada. E se vocês ainda não nos seguem, por favor, faça isso. Não me despeçam dessa live sem seguir o Idosar Centro de Pesquisa e Proposições. Isso dá engajamento, dá visibilidade, né? Enfim. E nós queremos ser constantes nas ações que nós promovemos, né, enquanto sociedade civil. Muito obrigada pela abertura que você nos dá, não somente você, a sua equipe, e toda aí a estrutura da Secretaria. Alexandra, eu só tenho a agradecer pelo espaço, pela visibilidade, né? Eu acho que, assim, é o que eu falei no início, você faz um trabalho maravilhoso, eu sou super sua fã, tudo que você entrega, porque é isso, né? A gente está aí com muitas pessoas importantes, né, que vem buscando realmente esse protagonismo da pauta da pessoa idosa. São muitos projetos, muitas ações, né? Eu queria falar bem rapidinho sobre o Fortalecer a Pessoa Idosa, um projeto maravilhoso, né, que nasce dentro do nosso Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, o que foi realmente um grande desafio,
né? Eu acho que você entende bem do que eu estou falando quando eu falo de desafio, porque realmente a gente conseguiu desenvolver um projeto com a participação do Conselho, e é um projeto que tem sido efetivo em 2 territórios, né? Tanto no Cesarão como lá no município de Vassouras, muitos idosos participando, a gente trabalha na questão da alimentação saudável, muito pouco se fala, inclusive na questão da alimentação, na importância da alimentação da pessoa idosa. E a gente vai deixar enquanto legado desse projeto, nesses 2 territórios, uma horta, né, comunitária. Quanto isso vai ser importante? Mas eu não quero parar por aí. Eu quero, na verdade, nesse momento, com a proposta do projeto Fortalecer, trabalhar com os 92 municípios essa questão da alimentação saudável. E é uma coisa que a gente vai continuar aí buscando. E é isso, e a gente tenta trabalhar em todas as vertentes, tudo aquilo que é importante, para que a gente possa realmente ofertar um serviço de qualidade para as pessoas idosas. Não tenho pretensão, Alexandra, jamais de realizar nada sozinha, porque eu sei que sozinho eu não consigo. Eu preciso da Alexandra, eu preciso da Sandra Rabelo, essa pessoa maravilhosa, essa referência. Eu preciso do conselho, eu preciso de todos os órgãos que têm a pauta da pessoa idosa para que a gente possa buscar efetividade. Todos os nossos projetos, Alexandre, são projetos que estão integrados à rede, tá? A minha articulação, eu não faço nada sem realizar esse diálogo com a rede, porque através da rede de proteção é que a gente vai conseguir alcançar aquela pessoa idosa que está lá na ponta, aquela pessoa idosa que está precisando de um atendimento. E eu acredito muito que quando esse serviço efetivo ele acontece, a gente desafoga outras ações, outros projetos que estão sufocados, porque é uma demanda muito grande e que realmente a gente não consegue atender. Mas com os serviços que são ofertados hoje pela Secretaria, com esse trabalho conjunto, com todos os atores, órgãos, instituições, sociedade civil, eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar. E eu quero agradecer, você tocou num ponto muito importante, que é a questão da gente poder ter autonomia para trabalhar, né? Eu tive muita autonomia nos últimos 3 anos, tudo aquilo que a gente planejou, né, enquanto equipe técnica, tudo aquilo que a gente avaliou enquanto importante, a gente não tirou do nada, tá, Alexandre? A gente tem um panorama do envelhecimento no estado do Rio de Janeiro, está disponível no site da Secretaria, que traz para a gente o panorama dos 92 municípios, como vem se dando o envelhecimento nos 92 municípios, para a gente poder pensar as nossas ações. E eu agradeço muito à Secretaria, eu agradeço muito ao meu secretário por ter me dado esse espaço, essa autonomia, né, ter confiado, né, no nosso trabalho e hoje poder colher todos esses frutos. Mais uma vez eu quero me colocar à disposição, né, do Idosar e de todos aqueles que têm esse desejo, né, que têm, né, essa inquietação, assim como eu, assim como a Alexandra, por políticas públicas efetivas no dia a dia da pessoa idosa. Muito obrigada. Nós do Idosar, Centro de Pesquisa e Proposições, é quem agradece a você, mais uma vez, né, a sua generosidade em compartilhar sua agenda. Porque eu estava até pensando assim, falei assim, gente, será que a Alicia dorme, a equipe dorme? Porque, né? Não dorme, é full time. Então, assim, que Deus abençoe você e sua Amém. equipe, que continue prosperando, né? Que essas políticas, essas pautas, elas sejam pautas não somente eficazes a gente já está vendo aí que está sendo, né? Mas que elas sejam permanentes. É claro, né, que vai dar mudança de contexto, a gente vai ter que ajustar, mas é isso mesmo, né? Então, que o legado que vocês, sua equipe, essa liderança que está aí com vocês, estão deixando para nós, sociedade civil, eles permaneçam, né? Que vocês estão deixando um legado em tão pouco tempo, né? Porque a gente sabe que uma política pública de qualidade, ela demora, né? Ela a gente está acostumado a eles lançarem uma semente e isso ser projetado daí a 10, 15 anos. Vocês não. Por no ano, na gestão que vocês pensaram e executaram. Isso não é para qualquer um, né? E eu sou uma pessoa muito crítica, né? Eu também faço análise de política pública, análise de fomento, né? Dou aquele cenário crítico, né? Por meio das nossas pesquisas. Então, eu estou vendo. E eu incentivo, inclusive, as pessoas a fazerem isso. Porque a gente não tem só que criticar o que não está dando certo. Não. Nós temos também que ter a humildade de saber reconhecer e elogiar, né? E aí, quando a gente elogia, não é questão de puxar saco, não é questão de que está querendo alguma coisa, algum cargo. Não, pessoal, nós precisamos reconhecer.
Ainda que as pessoas falam assim, uma farmácia é obrigação do governo que a gente paga imposto de verdade. Mas se está dando certo para quem está ali na liderança executando aqueles programas, a gente precisa incentivar e dizer assim, olha, vocês estão no caminho. Quando nós fizemos a pesquisa sobre a questão do Estatuto da Pessoa Idosa, nós fizemos uma pesquisa sobre o comportamento, né, daquele país em relação à pessoa idosa, né? Como o Brasil trata e como alguns outros países tratam também. E nós vimos que nós estamos no caminho. O Estatuto pode não ser perfeito, mas ele está bastante contemplativo para as nossas necessidades, com o perfil que a gente está hoje. Então, eu enalteci o documento. Claro que precisa de mudança, nova abordagem, é óbvio. Mas só em saber que a gente está no caminho, a gente até me arrepia. É verdade. Infelizmente, a sociedade civil tem dificuldade de elogiar, de reconhecer, de dizer, ó, tá no caminho, se não estiver, tudo bem também, vamos de novo. Eu acho isso importante. Você quer falar um pouquinho sobre isso? A gente já tem alguns minutinhos. Então, Alexandra, eu me sinto muito tranquila, porque é o que eu sempre falo. Eu estou no local, hoje eu estou numa cadeira que é aberta a críticas, né? Eu estou aberta a críticas, sugestões, opiniões, porque faz parte, né, do processo. Eu costumo dizer que eu sou meio que um para-raio, né? E é isso. E eu não tenho problema nenhum com críticas. Pelo contrário, nas críticas eu acho que nascem, né, as ações construtivas, o que a gente precisa melhorar. Eu não tenho problema nenhum, né, com relação a críticas. E eu estou sempre disposta a melhorar aquilo que a gente está fazendo. E eu acho que esse é o diferencial. É a gente olhar para o que a gente está fazendo e sempre estar com aquela sensação de que a gente pode fazer mais, que a gente pode melhorar o que a gente está entregando. Eu sou muito inquieta. Se a pessoa falar para mim que eu chego com uma proposta, você falar para mim assim, Alice, ó, tá 10. Eu já acho estranho. Eu falei, não é possível, não pode estar 10. Entendeu? Tem que estar 11, tem que estar 12, tem que melhorar alguma coisa, não é possível. Porque é isso, né? Eu acho que a gente tem que ter essa inquietação. O dia que eu estiver numa posição, em algum local, fazendo algum trabalho, e aquilo não me trouxer uma inquietação e um desejo de fazer mais, pode ter certeza que tem alguma coisa que não tá legal. Tá errado. E é isso, eu acho que a gente tem que ter, né, na verdade, essa crítica. Não tenho problema nenhum. Na verdade, assim, eu até gosto quando a pessoa traz realmente uma crítica, traz uma sugestão, para a gente poder melhorar, porque é o que a gente sempre fala, né, Alexandra? É uma construção coletiva, não é uma construção da Alice, não é uma construção da Alexandra, é uma construção de toda uma sociedade para que realmente a gente tenha efetividade com relação aos direitos da pessoa idosa. E como o Brasil, você trouxe uma questão muito interessante, como o Brasil ele é rico. Porque quando a gente olha para outros países, as legislações que nós possuímos aqui enquanto Brasil não existem em outros países com relação à política da pessoa idosa, né? E isso traz para a gente realmente um diferencial. E uma outra coisa, eu estive recentemente numa missão à Europa, onde eu estive em Portugal, na Inglaterra, conhecendo, né, um pouco do trabalho que é desenvolvido no âmbito das pessoas idosas. E uma coisa eu posso falar com muita tranquilidade, com muita propriedade. O que nós temos aqui, outros países não possuem, que é esse olhar humano, né? Essa coisa de querer estar perto, essa coisa realmente querer mudar. E a gente precisa usar isso a nosso favor, cada vez mais. Né? A gente não pode se conformar, a gente não pode se acomodar diante de uma situação. Pelo contrário, a gente tem que buscar sempre, né, melhorar aquilo que a gente tem e sempre ter essa coisa de querer realmente entregar o melhor. Eu sempre busco o melhor. Eu costumo dizer que eu não entro em guerra que eu sei que eu vou perder. Né? Porque é isso, eu acho que a gente também tem que ter essa coisa. Eu falei, olha, isso aqui. Agora, se eu falar para você, olha, a gente tem como fazer isso aqui, você pode ter certeza que eu vou lutar até o fim. Eu posso até perder lá no final, mas eu vou lutar até o fim para poder entregar aquilo que eu me propus, porque é isso. A política pública boa é a política pública que a gente luta, é a política pública que a gente acredita e é aquela que a gente trabalha todos os dias, né, com esse objetivo de entregar o melhor para a população. Eu trabalho há muito tempo no Estado, né? Eu não sou servidora pública, mas eu tenho, né, essa possibilidade e como eu fico feliz, né, de poder hoje atuar dentro do governo do Estado do Rio de Janeiro e por entregar, né, buscar, né, sempre o meu olhar foi do atendimento da população. Alguns anos atrás eu tinha essa visão realmente das vulnerabilidades, né, e hoje eu me sinto privilegiada porque eu trabalho prevenção.
né? Eu trabalho cuidado integrado às pessoas idosas. Isso realmente é um privilégio. Eu agradeço todos os dias a Deus, né? E a todos aqueles que acreditaram em mim por essa possibilidade de poder transformar um pouquinho, né, a vida das pessoas idosas aqui do nosso estado. Parabéns mesmo, Lícia. E aí a gente tem que encerrar, não tem muito jeito, né? Eu fico feliz também porque eu vejo que o Idosar está numa linha bacana também. A gente não tá colocando os temas que são desconectados da realidade. Então, isso para a Sim. gente também é um presente. Eu também sou nova nessa área do envelhecimento, né? Mas eu vejo que a gente está ali batendo direitinho nos temas. Nossas pesquisas, elas estão sendo, vamos dizer assim, não somente confrontadas, mas como confirmadas, né? Porque nessa pesquisa do Estatuto, inclusive, nós vimos isso, que nós temos esse documento e muitos países envolvidos não têm. E aí a gente também fez uma reflexão, né? Eles não têm porque lá já é um comportamento ou a gente precisa de força de lei para gerar um comportamento? Eu não dou conta de responder isso ainda, não está maduro. E que bom que está gerando essa provocação, viu? Eu acho Eu acho que é isso. Então a gente está na linha ali da pesquisa, do que a gente está olhando lá fora e está olhando para o nosso umbigo também, né? Então tá bem bacana. Alicia, eu ficaria contigo aqui muitas horas, né? Porque muita coisa que tem para agregar, mas infelizmente, né, a gente tem um tempo a cumprir. Então, um abraço, que Deus te abençoe mais uma vez, você e sua equipe, tá? E aqui, pessoal, nós deixamos mais um talco de Idosar de altíssimo nível. Se eu fosse você, compartilhava essa live. Não somente compartilhe, mas reposte, comente, curta, salve, tá bom? Para que essas informações importantes cheguem a outras pessoas também, tá bom? É o Idosar, Centro de Pesquisa e Proposições, com compromisso com a valorização, visibilidade e dignidade da pessoa idosa. Um abraço, Lícia. Beijo, gente. Ó, eu vou compartilhar agora, hein? Beijo. Tchau.